Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Irã e nossa aula de hoje é progressão geométrica. Falaremos da definição e do termo geral. Progressão geométrica. Então dizemos que uma sequência é uma PG quando cada termo a partir do segundo será igual ao anterior multiplicado por uma constante, essa constante chamada razão da PG. Então está aí uma sequência A1, A2, A3, A4. O segundo termo é o primeiro multiplicado pela razão, o terceiro termo é o segundo multiplicado por ela, o quarto termo é o terceiro multiplicado pela razão. Então essa razão nós representamos pela letra Q de quociente, porque se o A2 é o A1 multiplicado pela razão, A2 dividido pelo A1 vai te dar esse valor. Então, por exemplo, aí 3, 6, 12, 24 é uma PG de razão 2. Se você pegar aqui 6 dividido por 3 é o mesmo resultado que 12 dividido por 6, que é o mesmo resultado que 24 dividido por 12. Qualquer termo vai ser igual, termo dividido pelo anterior vai te dar essa razão. 6 quintos menos 12, 120 menos 1.200 e 12.000 também é uma PG e a razão aqui é menos 10. Menos 12 dividido por 6 quintos é o mesmo resultado que 120 dividido por menos 12, menos 1.200 dividido por 120, tudo vai dar menos 10. Então, para eu descobrir o valor da razão de uma PG, basta pegar o valor de qualquer termo e dividir pelo anterior. É claro, no primeiro termo você não vai conseguir fazer isso, pegar o primeiro e dividir pelo anterior, porque o primeiro não tem anterior, então por isso que é a partir do segundo. O terceiro exemplo é a nossa PG, cuja razão é igual a 1. Diferente da PA, que na PA bastava nós conhecermos o valor da razão e aí nós já sabíamos se ela era crescente ou decrescente, a PG é um pouquinho diferente. Então ela pode ser crescente em duas situações. Primeira, se a razão for maior que 1 e o primeiro termo for positivo. Exemplo, 3, 12, 48. A razão aqui é 4. Se a razão estiver entre 0 e 1 e o primeiro termo for negativo, ela também é crescente. O exemplo é menos 9, menos 3, menos 1, menos 1 terço. Repara, a razão é 1 terço e o primeiro termo é menos 9. No entanto, aqui está aumentando. Menos 3 é maior que menos 9. Menos 1 é maior que menos 3. Então é crescente. Ela será decrescente se a razão for maior que 1 e o primeiro termo negativo. Exemplo, menos 2, menos 4, menos 8. A razão é 2. E o primeiro termo é negativo, então menos 2, menos 4, menos 8 está diminuindo. Vê só, primeiro termo é a razão maior que 1, crescente, razão maior que 1, decrescente. Também ela é decrescente se a razão estiver entre 0 e 1 e o primeiro termo for positivo. 25, 5, 1, 1 quinto, a razão aqui é 1 quinto. Então você tem primeiro termo positivo e a razão entre 0 e 1 está diminuindo. Então eu preciso dessas duas informações, do primeiro termo e o valor da razão. Pode acontecer da PG ser oscilante. Isso acontece quando o primeiro termo não é 0, claro, e a razão é negativa. Porque se o primeiro termo for 0, todos os termos serão iguais a 0. Se o primeiro termo é diferente de 0 e a razão é negativa, ela vai ficar mudando o sinal dos termos. Por exemplo, ali o primeiro termo é 7, positivo, e a razão é menos 3. Como a razão é negativa, o primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo, o quarto é negativo e assim sucessivamente. Se o primeiro termo fosse menos 7 e a razão menos 3, então ficaríamos com menos 7, 21, menos 63, mais 189. Então, de qualquer forma, ia ficar variando, oscilando esse sinal. A PG é constante quando a razão for 1
ou quando o primeiro termo for zero. Sendo que essa PG aqui, 0000, a razão é desconhecida. A razão pode ser qualquer valor. No primeiro exemplo, a razão, obviamente, é 1. E aqui é desconhecida. Nas duas, nós temos também uma PA de razão zero. Uma propriedade importante da PG, parecida com a propriedade da PA, é que, dados 3 termos consecutivos, vai acontecer a seguinte situação. Como é uma PG, B dividido por A é igual a razão, C dividido por B também é igual a razão. Logo, essas duas frações são iguais e vale aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, propriedade fundamental das proporções, B ao quadrado igual a vezes C. Daí você tem que, se eu tenho 3 termos consecutivos de uma PG, uma progressão geométrica, o quadrado do termo do meio é o produto dos vizinhos a ele. E quando isso acontece, eu digo que B é média geométrica de A e C. Por isso é que é progressão geométrica, uma vez que, dados 3 termos consecutivos quaisquer, o do meio é média geométrica dos vizinhos. Então, A, B, C não precisam ser os 3 primeiros. B ao quadrado igual a AC. Um exemplo aí de exercício. Qual é o número que deve ser somado a 1, 9 e 15 para que se tenha nessa ordem 3 números em PG? Então, qual é o número? Qual é o número? Então, é um número só. Ele será somado ao 1, será somado ao 9 e será somado ao 15. 1 mais x, 9 mais x e 15 mais x é uma PG. Se é uma PG, posso dizer que o do meio é ele ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Efetuando o produto notável no primeiro membro e a distributiva no segundo membro, podemos eliminar aqui o x ao quadrado. Ficaremos que 2x é menos 66, x é menos 33. Termo geral da PG. Então, como nós vimos, o segundo termo da PG ele pode ser escrito como primeiro vezes a razão. Para eu chegar ao terceiro termo, partindo do primeiro, eu vou multiplicar pela razão e depois novamente. Então, terei A1 vezes Q vezes Q. Então, é A1 vezes o quadrado da razão. Para nós chegarmos ao quarto termo, partindo do primeiro, vai ser o A1 vezes Q vezes Q vezes Q. Então, Q ao cubo. O quinto termo, A1Q a quarta. Nota que aqui o expoente vai ser o antecessor daqui do índice. Então, aqui o expoente é 3, é o A4. O A3, que é o quadrado. Então, se eu quero o AN, partindo do A1, vai ser A1 Q elevado ao expoente N menos 1. AN, N menos 1. É análogo a PA. Então, um exemplo aí, determinar o termo geral dessa sequência, 12, 18 e 27. Inicialmente, vamos descobrir qual é a razão. A razão vai ser 18 dividido por 12, ou 27 dividido por 18. Vai simplificar, vai dar 3 meios. Então, a n é o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Aqui já está o termo geral. Eu vou continuar o desenvolvimento porque numa questão de vestibular pode ser que eles não te deem o resultado dessa forma, as opções desta maneira. Então, eu desenvolvi o 12 como 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. A potência da fração vai ser, aqui a potência vai ser a potência de cada um dos termos, o numerador e o denominador. Aqui nós temos uma divisão de potência de mesma base e aqui um produto de potência de mesma base. Na divisão a gente subtrai, 2 menos n menos 1 e na
multiplicação, somamos 1 mais n menos 1. Esse 1 menos 1 vai embora, e aqui ficaremos com menos n mais 1. 2 mais 1, até ontem era 3. Então ficaremos com esse termo geral. Repito, isso aqui já é o termo geral, mas é bom nós termos essa capacidade de trabalharmos com as potências. Então, por isso que eu desenvolvi. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.